você não ouviu a palavra do domingo passado, baixe o aplicativo da igreja, Informe Casa de Esperança. E lá você vai encontrar. E ouça o entendimento, a revelação que o Senhor nos trouxe ali. É quase 1 hora de ministração. Mas foi assim, irmãos, muito de Deus. Aquilo que nós entendemos. E essa noite eu quero continuar meditando sobre isso. E nós vamos continuar na última passagem que nós lemos na palavra do domingo passado, Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Abre aí a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, criançada já pode descer para o culto infantil, o pastor estava esquecendo. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 11. Mesmo assentados, vamos orar. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, te damos graças pelo entendimento maravilhoso da Tua palavra, pela liberdade de poder cultuar o Senhor, pela liberdade de ler a Tua palavra, de ouvir uma ministração que abençoa a nossa alma, que nos traz entendimento e revelação. Agora, Senhor, oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que venhamos compreender a Tua palavra e sermos convencidos por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E, baseado nela, nós vamos hoje pensar sobre a nossa responsabilidade como filhos. Como filhos de Deus. Nós falamos muito no domingo passado sobre perdão de pecados. O meu Pai me perdoa quando eu erro, quando eu cometo uma falha, quando eu cometo pecado. Mas eu não posso confundir pecado com iniquidade. Pecado é quando há uma transgressão da lei de Deus. Eu faço algo que é pecado, é errado, mas eu percebo o erro. Eu me arrependo, eu peço ao Senhor perdão. Iniquidade, irmãos, é diferente. Iniquidade é a prática deliberada do pecado. O que é a prática deliberada? Você decide andar por um caminho pecaminoso. Fazer algo que é pecado. Você decide, pratica aquilo, vive naquilo, apesar de todas as advertências que vêm na nossa vida contra aquilo. Então isso é iniquidade. E quando a Bíblia fala sobre o perdão dos pecados, de maneira alguma você encontra nesse ensino uma base para que você possa viver tranquilo na iniquidade. De maneira alguma. Muito pelo contrário. 1 João capítulo 3, versículo 9, João diz assim: como pode viver no pecado aquele que é nascido de Deus? Aquele que é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, porque o que prevalece nele é a divina semente. Que semente é essa? A verdade do Evangelho. Então, em cima disso que nós vamos ministrar, a nossa responsabilidade como filhos diante de Deus. Lucas 15, 11 diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Para esse menino, irmãos, esse emprego era dos mais humilhantes que poderia ter. Ele era judeu. Cuidar de porcos. Judeu não podia comer a carne do porco, porque era contra a lei de Moisés. E o porco era considerado um animal imundo. Ele não podia nem tocar nos porcos, né, os judeus. Agora você imagina, ele passa uma necessidade tão grande, porque gastou tudo o que tinha, viveu de maneira irresponsável, com excessos. E agora, quando veio a época da fome, ele passou necessidade. E a única saída dele foi fazer o quê? Foi cuidar de porcos. Olha, irmãos, onde a decisão desse rapaz levou ele, né? Ele estava na casa do pai, e algo aconteceu no coração dele. Ele quis a parte dele da herança. Isso não se fazia, irmãos, não se exigia a divisão da herança antes que o pai morresse. Ele pediu, o pai deu a parte da herança dele, e um dia ele simplesmente decidiu ir embora. Pegou tudo que era dele e foi embora. Nessa nossa meditação sobre sermos filhos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, mesmo sendo filhos de Deus, nós somos agentes responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos fazer com a nossa vida. Nós somos responsáveis quando nós decidimos sair da igreja. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O filho simplesmente quis ir embora. O pai não pôde fazer nada. Eu posso imaginar, irmãos, quantas vezes esse pai chamou esse menino para conversar. Meu filho, o que está acontecendo com você? Você está ficando frio, você está ficando distante, parece que você já não tem mais prazer na família. Ah, pai, está tudo bem. E na verdade não estava, irmãos, algo estava acontecendo na vida daquele rapaz, algo estava acontecendo no coração daquele rapaz. Irmãos, um texto fantástico da Bíblia, um versículo fantástico da Bíblia, é aquele que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como filhos responsáveis, nós não apenas somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, irmãos, mas nós temos a responsabilidade de guardar o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, guardar o nosso coração contra espírito de rebeldia que nasce. Rebeldia contra líderes da igreja, rebeldia contra irmãos da igreja, rebeldia contra pessoas. Nós não podemos, irmãos, deixar nascer no nosso coração, a rebeldia, porque é algo muito sério, que vai nos levar a abandonar a casa do pai, como esse menino, como ele fez. Sobre tudo que se deve guardar, quer dizer, tem muita coisa que você precisa guardar, observar, vigiar na sua vida.
Mas acima de tudo isso, sobre tudo isso, olha o que ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Filho de Deus, você precisa aprender a guardar o seu coração. Para que do seu coração não nasça, para que no seu coração não nasça um sentimento, uma decisão que vai levar você a se afastar da casa do Pai, que vai levar você a se afastar de Deus, que vai deixar você frio, distante. Você precisa guardar o seu coração contra mágoas, amargura, que muitas vezes nasce dentro desse nosso coração contra irmãos da igreja que nos ofenderam. Pessoas que deveriam ter agido conosco como cristãos, mas não agiram, me machucaram e o meu coração se encheu de mágoa. Eu permiti que o meu coração se enchesse de mágoa e então agora está nascendo um sentimento perigosíssimo que fala lá em Hebreus no capítulo 12. Ele pode contaminar outras pessoas e afastar você de Deus. Veja como nós somos responsáveis por guardar o nosso coração. Vai aqui comigo para Atos, é para frente aí, Mateus, Marcos, Lucas, nós estamos em Lucas, João é o seguinte, e aí depois é Atos. No capítulo 5, olha essa história, que não é uma parábola como aqui Jesus contou. Aqui é uma história que de fato aconteceu e foi registrada no livro de Atos. Atos capítulo 5, versículo 1, presta atenção nessa história. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Qual é o contexto dessa história, irmãos, desse texto? A igreja ali do primeiro século, a igreja a qual Ananias e Safira eram membros, decidiram que eles venderiam algumas propriedades que cada membro tinha, e o dinheiro deveria ser trazido para ser ofertado aos pobres, né? A Bíblia não explica exatamente como foi essa oferta, como foi essa decisão ali de toda a igreja. Enfim, esse foi a decisão da igreja. Eles tinham uma propriedade, eles venderam a propriedade, mas o que aconteceu? Ananias pensou o seguinte: vou ficar com parte desse dinheiro. Então ele combina com a sua mulher: vendemos a propriedade por 200 mil. Vamos dizer que vendemos essa propriedade por 120 mil. Vamos ficar com 80 mil para nós. Esse foi o acordo, né? Você vê aqui o versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, versículo 3, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha o que Pedro fala para ele. Se você não pegou, eu vou repetir de novo. Pedro fala assim: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ele permitiu, irmãos, que Satanás trabalhasse no coração dele.
Ele permitiu, irmãos, de alguma forma, Ananias permitiu que a sugestão de Satanás, de fato, crescesse, enraizasse, se estabelecesse no coração dele, levando ele a uma atitude errada diante de Deus. Ele permitiu. Eu fui lá, aqui na minha Bíblia, e na palavra permitiu, né? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo? Eu fui lá na palavra permitiu, coloquei um quadradinho nela, né? E vou aqui encher de seta e escrever na minha Bíblia bem grande: atenção, cuidado, olha só, presta atenção, ele permitiu. Irmãos, presta atenção, muitas vezes o diabo levanta-se contra a nossa vida, aí você automaticamente vai dizer assim: levanta para cair em nome de Jesus. Eu vou dizer amém, só que muitas vezes ele vem com algumas sugestões no nosso coração, e eu permito que essas sugestões prevaleçam dentro do meu coração. Elas vão se enraizar, elas vão se estabelecer, elas vão crescer, elas vão tomar o meu coração. E daí, eu vou ficar endemoniado? Não, não vai. Você vai sair da igreja. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando você decide algo no seu íntimo, exatamente o que esse rapaz, aqui de Lucas capítulo 15, ele decidiu, irmãos, ele não tinha necessidade nenhuma de sair da casa do pai. Não se sai da casa do pai antes de se casar. Não se sai. Esses dias um dos meninos, um dos menores, falou assim para mim: a gente quando crescer vai ter que sair da sua casa, quando tiver lá pelos 16, 17. Eu falei: você está louco, menino? Uai, a gente não tem que sair não? Eu falei: não, uai. Onde você está com a cabeça? Vocês vão sair da casa do papai quando vocês se casarem. Ah, então o Tabiel vai sair primeiro. Vai, de certo, vai. Quando ele se casar, ele vai. Ah, mas então é só quando a gente se casar? Sim, é só quando a gente se casar. Mas algo, irmãos, aconteceu no coração daquele rapaz. Algo que nasceu, algo que brotou, algo que se estabeleceu, e ele se volta contra o pai dele, ele se volta contra aquelas pessoas que ele amava, ele se volta, irmãos. Sabe, irmãos, presta atenção, uma vez eu li uma frase muito interessante numa revista, não me lembro qual revista, já faz alguns anos, que diz assim: se você sentar-se com o diabo e ouvi-lo por 10 minutos, ele vai te convencer a se rebelar contra Deus, igual ele se rebelou. Eu falei: tá amarrado, bicho. Muitas vezes nós damos conversa para quem não deveria. Quer dizer, deixa eu refazer a frase. Muitas vezes nós damos conversa para quem não deveríamos. Muitas vezes prevalece na nossa mente uma ideia que nós não deveríamos deixar. Sabe, quando você vai conversar com uma pessoa que saiu da igreja, que abandonou a casa do pai, às vezes, irmãos, os argumentos que são colocados são convincentes. E você às vezes é até tentado falar: não, eu concordo com você. Você tinha que ter saído mesmo diante disso tudo. Só, irmãos, presta atenção, que eu não devo deixar nascer no meu coração essas coisas, porque elas sempre vão me tirar da casa do Pai. Irmãos, contra a amargura, Deus me deu o perdão. Contra a rebeldia, Deus me deu a submissão. Contra todas as outras coisas, Deus me deu a oração e a fidelidade dEle, que diz que Ele nunca vai me abandonar. E seja qual for a situação, Ele sempre estará por mim. Ninguém vai tirar de você. Preste atenção no que eu vou te falar. Ninguém vai tirar de você. Ninguém vai impedir na sua vida os sonhos de Deus. Ninguém vai impedir o chamado de Deus na sua vida. Ninguém vai bloquear o propósito de Deus na sua vida. Ninguém, irmãos. A não ser você, que pode fazer isso.
Repita comigo: sobre tudo o que eu devo guardar, eu devo guardar o meu coração, porque é dele que nasce, que procede as fontes da vida. É ali que estão as decisões. É ali que você decide ficar na casa do Pai ou sair da casa do Pai. Agora, volta lá para o texto de Lucas capítulo 15. Veja aqui o versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que situação horrível, irmãos, passando fome, desejando comer comida dos porcos, ninguém lhe dava nada. Agora, irmãos, o versículo 17 é extraordinário. O versículo 17 tem uma palavra que você precisa fazer igual o pastor. Você tem que colocar um quadradinho nela. São três palavras que você tem que colocar um quadradinho nela, colocar um monte de seta e escrever: atenção, olha só, lê de novo, presta atenção, olha aí, marca com tinta vermelha. O versículo 17 diz assim: e caindo em si. E caindo em si. Repete comigo: caindo em si. Mais uma vez: caindo em si. Ele caiu em si. A ficha caiu. Olha o que esse rapaz fala. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Irmãos, olha, ele se rebelou contra o pai, exigiu o dinheiro da herança, se lembra? Ele chega para o pai e fala: eu quero a minha parte da herança. O pai dele vai e divide a propriedade entre ele e o irmão. E ali ele pega, depois tudo que ele tinha, a parte dele na herança. O texto não fala se ele vendeu a parte dele da fazenda, não fala, mas sabe, ele pega tudo ali e ele vai embora. E o que aconteceu? Ele vive de maneira irresponsável, ele não se prepara para tempos difíceis. Olha o que o texto aqui, o texto no versículo 13 diz assim: não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele gastou tudo que ele tinha, irmãos, gastou tudo. Aí veio a fome, ele começou a passar necessidade, irmãos. Aí ele foi cuidar dos porcos, irmãos, não tinha como ficar pior. Quer dizer, tinha, né? Sempre tem jeito de ficar pior. Isso é uma coisa boa para a gente lembrar. Sempre tem jeito de ficar pior. E ficou. Porque além de passar fome, ele foi ter que cuidar dos porcos. Acabou de piorar. Mas o versículo 17 diz assim: caindo em si. Irmãos, ele parou e pensou. Sabe, irmãos, é aquele momento em que você percebe o erro que cometeu. É aquele momento que você percebe que você entrou numa roubada, que você fez uma coisa muito errada, que você tomou a decisão errada. É aquele momento que você percebe que pecou. É aquele momento que você percebe que quis viver na iniquidade. É aquele momento que você percebe que não deveria ter deixado brotar no seu coração.
sentimentos que te afastariam da casa do seu pai. É aquele momento que você percebe que viveu de maneira irresponsável, que desperdiçou, que se deitou com prostitutas, que era o caso dele. Em outras versões fala que ele gastou tudo com prostitutas. É aquele momento, irmãos, ele caiu em si. Agora a pergunta para nós continuarmos vendo sobre a nossa responsabilidade como filhos de Deus, a pergunta: será que o pai vai me receber? Depois de tudo que ele fez, será que o pai vai receber ele? Sabe qual foi a resposta para aquele jovem dentro dele, quando ele se fez essa pergunta? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi: não, meu pai não vai mais me receber como filho dele. Por quê, pastor? Onde é que você leu isso? Vou te mostrar. Olha aí comigo, versículo 17. Ele diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Ele entendeu, irmãos, no interior dele, no coração dele, que o pai não o receberia mais como filho. Por causa do que ele fez, do caminho que ele seguiu, da lama na qual ele se afundou, do quanto ele estava longe da casa do pai. Porque desperdiçou, viveu irresponsavelmente, gastou toda a herança dele. E ele no interior, no coração dele, ele pensa o seguinte: meu pai não vai mais me receber na condição de filho. Então ele fala essa frase. Ele diz assim: eu já sei o que eu vou dizer para o meu pai. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Pai, eu sei, eu já sei, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas pai, tudo bem para mim. Pelo menos me trata como um dos seus empregados. Olha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quando você volta arrependido para o seu pai, ele vai novamente te receber na condição de filho, e não como um empregado. Quando você volta para o seu pai, quando você cai em si, quando você se arrepende, sabe, quando você entende que fez errado, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, ainda que você não se sinta digno de ser chamado filho de Deus, filho do rei, ainda que você gostaria ou entendesse e até aceita que deveria ser tratado como um vassalo do rei, como um vassalo do seu pai, como um empregado do seu pai. Deus não aceita isso. Em Jesus Cristo, Ele é o seu pai. Se você caiu, fez o que não deveria, a palavra para você é: levanta, meu querido, volta, porque Ele vai te receber como filho dele de novo. Ele vai te receber como filho. Sabe por que Ele vai te receber como filho? Presta atenção para você não me interpretar mal. Presta atenção para que você não ache que o pastor Stanley está alargando demais a porta da salvação que é estreita. Eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo para você que, como seu pai, Deus se compadece das suas fraquezas. Ele se compadece das suas fraquezas. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você erra. Ele sabe que você precisa de ajuda. Ele sabe que você passa por situações. Sabe por quê? Porque Ele passou também. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 4.
versículo 14 de Hebreus capítulo 4. Olha o que o autor de Hebreus escreveu. Ele escreveu assim: isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para o povo de Deus. Isso aqui é para os filhos de Deus. Olha isso aqui, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, está falando de Jesus, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos um Pai que se compadece das nossas fraquezas, irmãos. Nós temos um Deus que passou por tudo que nós passamos nesse mundo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Jesus sabe o que você passa, meu querido. Jesus sabe como é perigoso as coisas que muitas vezes, sabe, elas vêm e tentam entrar no seu coração. Jesus sabe que você precisa vigiar, porque Ele também teve que vigiar. Jesus foi tentado nas coisas que você é tentado. Muitas vezes Jesus teve que ser forte, como você também tem que ser forte. Muitas vezes Jesus teve que resistir ao pecado, como você às vezes já teve que resistir. E devendo resistir, muitas vezes não resistiu e caiu. A diferença é que Jesus nunca caiu. Ele nunca caiu. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele sabe, querido, o que nós passamos. Jesus sabe, irmãos, o que é viver nesse mundo. Jesus sabe o que é ter que tomar decisões. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece de nós. Ele diz assim: pois nós não temos um sumo sacerdote portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Volta para o seu Pai. Ele não só vai te receber como filho, como filha dele, mas Ele vai ter compaixão de você, e a misericórdia dele vai se manifestar na sua vida, e a graça dele continua se manifestando na sua vida, que estava longe de Deus. Continua se manifestando. Volta lá para Lucas capítulo 15. Olha só o que aconteceu. No versículo 18, ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele decidiu, irmãos, ele levantou, ele foi para o pai dele. Lembra o que nós acabamos de ler lá em Hebreus. Por isso, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Sabe, e entremos com toda confiança diante do trono de Deus. Olha a continuação do versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de correu até ele, o abraçou e beijou. Irmãos, que extraordinário
Pai nós temos. Que extraordinário, irmãos. Cheio de compaixão. Olha aí o Salmo 103:13, é o texto que o pastor Rodrigo leu no início do louvor. Vai lá. Salmo 103:13. Olha aqui. Aliás, 13 não, é o 11. Aliás, é o 11, não, é o 10. Não, é o 9. Não, peraí, vamos ver aqui. O 8. O 7. Vamos ler a Bíblia toda? Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Pega uma caneta e marca esse texto, risca assim embaixo do versículo, coloca uma setinha, coloca outra setinha e escreve assim na sua Bíblia. Olha aqui, que coisa linda, presta atenção nisso aqui, sabe? Porque o texto diz assim, Salmo capítulo 103, versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia, irmãos. Ele se compadece das nossas fraquezas, irmãos. Ele se compadece de nós, porque passou pelo que nós passamos. O que jamais vai tirar de nós, preste atenção, a nossa responsabilidade diante de Deus. A nossa responsabilidade de vivermos uma vida de santidade. A nossa responsabilidade de guardarmos o nosso coração. Sabe por quê? Porque o que vem a seguir na história do filho pródigo assusta e muito. Volta lá. Volta lá para Lucas 15. Assusta e muito. E aqui nós vamos entender como é importante nós sermos filhos responsáveis. Versículo 21 de Lucas capítulo 15, ele diz assim: então o filho lhe disse, o filho já tinha encontrado com o pai, né? Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Que coisa linda, irmãos. Agora o que assusta? Assusta o outro versículo 24. A gente está tão feliz aqui que a gente não percebe. Muitos anos, irmãos, eu li esse texto e nunca percebi isso aqui. Agora de uns anos para cá, de uns 4, 5 anos para cá, eu pude perceber esse negócio aqui. Versículo 24, por que o pai estava tão alegre? Porque o menino voltou. Olha para mim, irmãos. O pai não perguntou para ele: o que você fez da herança? Não, o pai não perguntou. O pai não perguntou: por onde você andou, menino? Como que você faz isso? Você me mata o seu coração. Você não quer viver lá fora? Vai lá agora, vai lá. Vai lá. Olha o que o Salmo 103 disse: o Senhor não acusa sem cessar. Não fica ressentido para sempre. O pai é assim.
Mas olha o que esse pai aqui diz no versículo 24. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. E estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Enquanto o menino estava longe do pai, ele estava morto. Enquanto o menino estava fora da casa do pai, ele estava perdido. Custei entender isso. É um detalhe tão pequeno, irmãos, e que torna tão evidente, irmãos, o quanto nós precisamos ser responsáveis. O pai o recebeu de volta, glórias a Deus. O pai restaurou a vida desse menino, glórias a Deus. O pai o recebeu como filho. Sabe, tem umas coisas aqui nesse texto, irmãos, que, sabe, olha só, mas o pai, versículo 22, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam. Irmãos, a mudança da roupa aqui fala, irmãos, da mudança de uma situação, de uma condição de vida. Estava cheio de pecado, estava sujo, estava impuro, mas agora trocou a roupa, agora não está mais essa condição, agora ele está limpo. Olha aqui, coloquem um anel em seu dedo. Anel fala de aliança, irmãos, compromisso. O menino foi sendo restaurado. E coloquem calçado nos seus pés. O que é que o calçado nos pés? Aqui fala sobre o que? Calçado fala sobre um novo caminhar, sobre uma caminhada diferente a partir de agora. É isso que fala aqui, o calçado nos pés. Glórias a Deus, ele restaurou o menino. Só, irmãos, que isso aqui é muito sério. Versículo 24, pois este meu filho estava morto. Irmãos, enquanto esse menino estava longe da casa do pai, ele estava morto. Meu querido, qual é a condição de quem está longe da casa do pai? É morto. Essa é a condição de morte, uma condição de perdição. Este meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Estava morto e voltou à vida. Presta atenção, só a vida na casa do pai. Longe da casa do pai não há vida. Longe da casa do pai, fora da casa do pai é morte. Fora da casa do pai não tem condição. Por mais que você tenha estado machucado, por mais que você, enfim, sabe, ali como Ananias, lá em Atos capítulo 5, Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Olha a situação de Ananias. O diabo começou a soprar, sabe, aquele sopro assim, sabe, vou te falar como que é o sopro, sabe, o sopro é assim: nossa, mas é muito dinheiro que você vai dar de dízimo. É muito dinheiro. Para que você vai dar isso tudo? Faz o seguinte, vamos fechar. Dá o dízimo não, bobo, dá só uma oferta. É ou não é assim, irmãos? É ou não é assim, irmãos? Você vai dar dízimo, está tão apertado. Mas você não está dando conta das contas da casa e vai dar dízimo. Você tem que se preocupar com você. Primeiro, a responsabilidade sua de pagar os boletos. Depois, você dá o dízimo. É ou não é assim, irmãos? Você vai aceitar isso que esse irmão falou para você? Vai aceitar? Uai, está fácil assim agora? Você aceita tudo que os outros falam para você? Baixa a cabeça não, seu bobo. Se você baixar a cabeça, ele monta. É assim, irmãos. Ainda, irmãos, que nós permitamos esse sopro que vem do diabo para a nossa vida,
para estabelecer uma mentira no nosso coração, para estabelecer um engano, nos afastar da casa do Pai, irmãos. Ainda que a saída, ela foi justificável, porque não me deram moral, não me deram atenção, pedi oração, ninguém me deu atenção, mandei uma mensagem no grupo, ninguém respondeu, fiquei machucado, passou por mim na rua e nem me cumprimentou. Ainda que seja talvez justificável, irmãos, ainda que tenha havido de fato e de verdade uma injustiça contra a sua vida, ainda que tenha havido falta de amor da igreja para com você, ainda que tenha havido a devida atenção a você como irmão e irmã, ainda que você tenha sido injustiçado e por isso saiu fora da casa do Pai, é morte, é perdição. Esse meu filho estava morto, mas voltou à vida, estava perdido e foi achado. Por isso, irmãos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós somos responsáveis diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.